Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na nossa palestra pública. Nós vamos fazer o nosso preparo de ambiente, fazer a nossa leitura inicial. Hoje nós temos a palestra do nosso amigo Marco Rosa. Ele está voltando aí a visitar a nossa casa. Ele vai falar sobre o ambiente espiritual no lar. É um tema bem interessante, bem importante. Por mais que nós estamos aí muito inseridos no lar, né, por conta da pandemia, muito fixados aí na nossa residência, ele vai trazer esse tema interessante. Então vamos fazer a nossa leitura, fazer o nosso preparo, e depois fazer a prece inicial e passar a palavra para o nosso palestrante. Do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no exame recíproco. Algumas vezes somos constrangidos a examinar as diretrizes dos nossos companheiros de experiência nas horas em que se mostram em atitudes menos edificantes. Vimos determinados amigos em lances perigosos do caminho até ontem, e até ontem terão eles entrado em negócios escuros, caídos em lastimáveis enganos, perpetrados delitos, descido ao precipício de sombras, causado prejuízo a outrem, lesando a si mesmos, fugido a deveres respeitáveis, desprezado valiosas oportunidades no erguimento do bem, renegado a fé que lhe servia de âncora, adotado companhias que lhe danificaram a existência, abraçado a irresponsabilidade por norma de ação. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas, entretanto tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipa a sombra. Padronizemos os sentimentos em ponto alto, pensemos com força abençoada do otimismo. Falemos para o bem, realizemos o melhor ao nosso alcance, no terreno da ação. Recordemos o ensinamento do apóstolo, considerando-nos uns aos outros, não em sentido negativo, e sim com a fraternidade operante para que tenhamos o necessário estímulo à prática do amor puro, superando as nossas próprias fraquezas em caminho para a vida maior. Fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e não há nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, aproximando, disseram: Por que falais por parábolas? Eles respondendo disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. A profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e os seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que os seus olhos não vejam, que os seus ouvidos não ouçam, e que o seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu os não os cure. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas.
Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizem-lhe tudo, dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indico o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar uma candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-lo. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional àquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua idade madura. Cada coisa deve vir ao seu tempo. O grão semeado fora da época não frutifica, mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Essa foi a nossa lição da noite de hoje. Não coloquei a candeia sob o alqueire, porque Jesus falava por parábolas, trazendo a lição para o nosso enriquecimento espiritual, lecionando que cada um de nós temos um nível espiritual que vai deixar-se penetrar pela mensagem de Jesus de acordo com a sua realidade psicológica, espiritual que lhe caracteriza. Uns terão o ouvido de ouvir, os olhos de ver, enquanto outros ainda se farão moucos e cegos. Então, dentro desse ensinamento de Jesus, cabe a nós tentar ampliar a nossa audição para o Evangelho do Mestre, o seu amor e os seus ensinamentos, para que a cada dia nós possamos encontrar a nossa saúde moral e contribuir para o organismo social ao qual nós estamos inseridos. Vamos fazer a nossa prece inicial, fazer a nossa oração, para logo após a prece nós darmos início à nossa palestra, passando a palavra para o nosso amigo Marco Rosa. Senhor e Mestre Jesus, nós elevamos o pensamento a Ti nesse instante, para rogar-te a presença através dos bons espíritos, no lar de cada um dos assistidos e daqueles que assistem essa palestra nesse instante. Que os raios de luz que a espiritualidade emite, que o orvalho divino que recai sobre nós possa penetrar os nossos corações, os nossos pensamentos, e nos fortalecer para as batalhas da vida e o enfrentamento íntimo ante as dificuldades que nos caracterizam e nos marcam o passo e a caminhada. Fica conosco, Jesus, que as palavras da palestra de hoje possam iluminar a nossa noite e que possamos passar durante toda a nossa semana até o próximo encontro com essas vibrações de paz que caem sobre nós nesse instante. Que a paz de Jesus permaneça sempre conosco e nos abençoe. Então, nesse momento, passando a palavra para o nosso irmão Marco Rosa. Boa noite, Marco. É um prazer aí estar recebendo você aí na nossa casa. Quanto tempo, né? A gente não se vê. Boa noite a todos, boa noite, Daniel. Já faz um tempinho, mas eu estou encarnado ainda, pelo menos eu acho. Tá sim, com certeza. É uma alegria. A gente gosta muito das suas palestras. Seja bem-vindo. Que Deus te inspire aí mais uma vez, como sempre tem te inspirado. Boa palestra para você. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos, ao Centro Espírita Vinha de Luz, que mora no nosso coração, é o nosso centro, né? A gente pode dizer assim, a nossa casinha, nosso lugar onde a gente é sempre muito bem acolhido. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. E nós já vamos começando pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos abençoe, para que nós possamos tratar de um tema tão relevante, tão importante, com adequação e com a pertinência que é necessário nos momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. No mês de março, a Mansão do Caminho, a obra assistencial do médium espírita baiano Divaldo Franco, publicou um vídeo curto, onde Divaldo Franco tecia comentários
acerca da pandemia. Esse vídeo circulou pela internet, pelos WhatsApps, está lá no site da Mansão do Caminho. E é um vídeo onde Divaldo coloca com maestria as questões referentes à pandemia, ao desencarne dos espíritos, tece alguns comentários em relação aos possíveis porquês dessa pandemia e estabelece um roteiro para nós espíritas atendermos às questões da pandemia. E um aspecto nos chama a atenção nesse vídeo, porque Divaldo alerta que cresceria o número de suicídios pelas pessoas que não suportariam o distanciamento social, o isolamento, ou até mesmo as consequências advindas da pandemia, socioeconômicas, culturais, ou pelo adensar das questões da transição espiritual, onde um grande cerco vai se formando e o combate espiritual vai se materializando na Terra, exigindo de nós encarnados uma postura mais evangelizada, a busca maior do evangelho e da oração para fazermos frente com esses escudos ao momento difícil que estamos vivendo e que se agrava com as questões decorrentes da pandemia. Então, ali naquele vídeo, ele já nos lança um balão de ensaio para a importância deste trabalho que está ocorrendo aqui agora e para a importância de que todos nós espíritas precisaríamos estar atentos à nossa contribuição para falar às pessoas do Evangelho, consolar os corações, estarmos presentes junto às pessoas. Decorrido algum tempo, nós já estamos indo aí para 173 dias, quase 180 dias da pandemia. E, recentemente, no dia 1º de setembro, a Mansão do Caminho publicou um outro vídeo, onde Divaldo Franco trata da questão do suicídio e adentra pela campanha do Setembro Amarelo, muito bem elaborada essa campanha, extremamente importante para nos alertar e a sociedade sobre a questão do suicídio. E Divaldo vem de novo falar sobre o suicídio, falar sobre as consequências do suicídio espirituais e como nós poderíamos trabalhar essa questão para evitar o suicídio. Tece comentários muito pertinentes. E, de novo, ele alerta para que haveria uma ampliação, mas que para nós espíritas era importante falar sobre os princípios espíritas, trabalhar as questões básicas do espiritismo. Muitas vezes nós nos adentramos pelos estudos amplos do espiritismo, vemos às vezes companheiros buscando estudos aprofundados do espiritismo, que realmente é importante, mas se esquecendo dos básicos, das coisas mais simples da doutrina espírita e de se dotar das ferramentas mais fáceis de consolar os corações, qual seja falar do Evangelho, falar do passe, falar de Jesus, falar da vida após a morte, da reencarnação, das coisas mais simples do Espiritismo. Então, Divaldo, nesse vídeo muito bom e muito curto, ele fala com muito carinho da dor do suicídio. E deixa a pista para que nós lembremos de como é importante nós confortarmos quem está do nosso lado, prestarmos a atenção no próximo mais próximo. Muitas vezes, dentro da própria casa espírita, nós não prestamos atenção na dor do companheiro que está caminhando conosco, mas que não está suportando as dores. Companheiros que estão ao nosso lado, mas que não estão suportando as dores. E eu me recordei, quando pensava no que iríamos discutir hoje, refletir hoje, de um artigo que nós escrevemos para uma revista espírita, alguns anos atrás, eu diria em torno de 20 anos atrás, onde nós abordamos essa questão de olhar para o próximo, mais próximo, na casa espírita, do companheiro que precisa do atendimento. E nós colocamos nesse artigo uma frase da Epístola aos Tessalonicenses,
onde Paulo dizia assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vos perdoem e que Deus perdoe a todos nós. Nós nos esquecemos do âmbito da nossa casa, às vezes de citar, de abrir o espaço para que o companheiro tenha condições de falar conosco, sem que seja julgado e condenado. E esse comportamento nós acabamos levando para dentro de casa. E nós criamos um ambiente espiritual muito difícil para que nós ajustemos as nossas questões. E tudo isso é agravado pela pandemia no momento em que vamos ficando mais tempo dentro de casa. E nos esquecemos, na proposta de Jesus, e na proposta de Kardec, e na proposta do Espiritismo, de entender o sentido da frase de que o lar é o refúgio emocional do espírito. É no lar que o espírito encontra as respostas que busca. É no lar que o espírito reencarnado encontra o mecanismo para tratar as suas deficiências. E nós espíritas ainda talvez não tenhamos entendido isso. E nesse momento da transição, no momento do agravamento pela pandemia, em que os laços vão sendo apertados, nós somos chamados a refletir sobre essa questão. Nós não percebemos que para o espírito encarnado, aquele ambiente é um ambiente que ele precisa para vencer a si mesmo. E é um ambiente onde, pelos ajustes do passado, o espírito vai se superando ou vai encontrando as respostas. E quando ele encontra a resposta, ele vai fechando as portas para a obsessão, vai fechando as portas para a depressão e vai fechando as portas para outros caminhos que poderão levá-lo ao suicídio, porque ele espera muito do lar. Ele espera porque nós aprendemos com o Espiritismo que a reencarnação é planejada. Lá na obra Missionários da Luz, o Espírito André Luiz discorre com maestria sobre o planejamento reencarnatório. Ele coloca com maestria como se processa o planejamento da reencarnação de cada um de nós, para que nós nos encontremos dentro do lar, com os espíritos que nós precisamos para, naquele momento espiritual de cada um de nós, nós possamos vencer as nossas diferenças. E ao vencermos as diferenças, reconstruirmos a nossa intimidade. E ao reconstruirmos a nossa intimidade, nós temos a oportunidade de encontrar a paz que é possível. E ter um pouco de alegria na vida, de olhar para a vida terrestre como uma etapa, uma estação um pouco mais feliz, um pouco mais tranquila, prazerosa, que não me leve às raias da depressão e à vontade de fugir dela, porque a vida vira um inferno se eu não tenho o alimento emocional dentro de casa. Por isso, eu vou entendendo com o Espiritismo, à luz do Livro dos Espíritos, logo no livro 1, quando os Espíritos tratam da justiça da reencarnação, dos objetivos da reencarnação, e chamam em nós a responsabilidade para as construções que trazemos para essa jornada. Ou, ainda quando no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta qual a principal missão do espírito encarnado. Os Espíritos respondem, na primeira frase, a paternidade. Ponto. E depois eles desdobram essa resposta. Mas a resposta é crua e ela é nua. A paternidade. Mostrando para nós que no lar, eles vão desdobrar depois a resposta, que é longa, não faz sentido trabalhar agora. Não é esse o nosso objetivo. Trabalhando em nós a responsabilidade do lar, daqueles espíritos que se apresentam para constituir um lar, dentro do planejamento reencarnatório que nós falamos,
atendendo os objetivos da reencarnação, trazendo para dentro do lar os espíritos que eu preciso forjar o caráter, que eu preciso educar, que eu preciso renunciar para estar com eles. Olha como as coisas vão se ligando. E quando eu vou prestando atenção nisso, eu vou entendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho trata da questão da parentela corporal e espiritual. Quando Santo Agostinho, espírito, trabalha em profundidade a questão da nossa vida em família, as nossas ligações espirituais do passado, e o quanto é importante nós entendermos as diferenças de família, que sim, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que dentro da família estão espíritos que não são os espíritos que eu gostaria de estar, que a estação lar é uma estação de trabalho constante, diuturno, de burilamento, de demandas espirituais que eu trago, que os meus filhos trazem, e que nós temos que ir trabalhando devagarinho. Então, que eu não espere dentro do lar que tenha todo um ambiente, mas é um ambiente maravilhoso. Não, não é essa a proposta. Não é isso que o Espiritismo traz para nós. Não é isso que Kardec nos ensina. Não é isso que nós aprendemos na vida espírita. Nós aprendemos que todos nós trazemos dificuldades que precisam ser trabalhadas, dificuldades de ordem íntima. Então, a construção do lar, a construção espiritual do lar, é uma construção de todos aqueles que compõem aquela família. O marido, a esposa, os filhos, todos têm contribuição a dar nesse processo. Porque todos assinaram um contrato com Jesus para estar aqui. Foram chamados a estar aqui. Porque nós trazemos débitos. Eu vou falar uma palavra muito difícil, e eu vou falar essa palavra não para demonstração, para pedância, porque quando eu olho no dicionário o que ela significa, eu vejo por que os espíritos utilizam tanto essa palavra. Porque eu vou trabalhar no lar as anfractuosidades do meu espírito, aquelas pontinhas que eu tenho, que eu trago do passado, aquelas deficiências, as limitações. Então, eu preciso admitir que eu tenho tudo isso, que eu tenho débitos com aquele espírito que é meu pai, a minha mãe, ou que meu pai e minha mãe, ou eu, enquanto pai e mãe, tenho débitos com aquele espírito, tenho pensamentos difíceis para aquele espírito. Às vezes, tenho vontade, quero que você fique longe de mim, vá embora. Pais e mães, a tragédia do dia a dia, que empurram os filhos inconscientemente para o crime, que empurram os filhos para relacionamentos ruins, empurram as filhas nos braços de pessoas que não estão preparadas para acolher, mas para se ver logo. Mas que nós vemos, e posso falar porque eu tenho 3 filhos já criados, adultos, pais e mães que nós vemos na vida espírita, no atendimento fraterno que fazemos, mães que dizem assim, a minha filha já tem namoradinho. Você, quantos anos tem sua filha? Tem 13 anos. Meu Deus do céu. Ela já tem namoradinho, ela já vai ficar noiva. Como se isso fosse uma coisa, uma vitória. E vira e mexe. Quando nós perguntamos, tempos depois, a mãe diz assim, não deu em nada, casou, separou, mas o filho está em casa, o neto, eu tenho um netinho. Trazendo para dentro de casa, antecipando as coisas. Porque não percebe que tem que se envolver para trabalhar aquele espírito, se desgastar para educar as anfractuosidades daquele espírito que me é confiado por Deus, para que eu possa trabalhar nele as eficiências. Pais e mães que, por não entender as propostas espíritas para a família, esse planejamento reencarnatório, para que eu acolha o espírito e oriente-o, me desgaste, corrija, não é fácil educar. Eu me lembro de um professor de psicologia que eu tive no curso superior, lá na década de 70, 80,
que ele dizia assim, educar a saber frustrar, na matéria psicologia, que fazia na faculdade, ele dizia educar a saber frustrar. Me lembro, numa pós-graduação, que ele dizia isso, o quanto é importante eu saber trabalhar, corrigir, mostrar para a pessoa, para o espírito, aquilo que precisa saber. E os pais, só que isso é desgastante, os pais não fazem. Mas o quanto é importante eu atentar a isso. E eu vou construindo um ambiente melhor, porque eu vou me devotando enquanto pai e mãe. Eu vou orientando os filhos naquilo que eu preciso orientar. Me envolvo com eles, dou o suporte material. E vou criando um laço de confiança, porque o filho vê que eu estou me envolvendo com ele. Que ele é abençoado, ele é envolvido e se sente bem dentro de casa. O Espírito Emmanuel diz que o lar é o primeiro local, a primeira escola do Espírito. É ali que o Espírito tem os seus primeiros burilamentos. A mãe, numa página do Evangelho segundo o Espiritismo maravilhosa, onde diz, a mãe carrega o filho, amamenta, troca fralda, acorda à noite. Muitas vezes é o inimigo que ela odiou no passado, mas que ela agora precisa se devotar. Quando ela está grávida, tem todos aqueles enjoos, aquelas coisas fluidos de alguém que ela odeia, o que odeia, mas ela se devota, traz aquele filho à luz, cuida dele e se envolve com ele. Vai se envolvendo, vai levando ele pelo bom caminho e vai aos poucos construindo um lar diferente daqueles que teve no passado. Todos nós somos responsáveis pelo ambiente espiritual que temos dentro do lar. E nós gostamos de frisar, todos nós, porque há jovens que costumam deixar a tarefa só para os pais, culpando os velhos, os adultos, mas todos são responsáveis, todos somos espíritos. Apenas uns vieram antes para o corpo físico. Então eu vejo muito jovem fugindo da responsabilidade de criar um ambiente espiritual, se tornando jovens exigentes, indolentes, negligentes, preguiçosos. Uma desculpa, meu pai e minha mãe não me entendem. Isso é desculpa. Isso é desculpa que o espírito encontra. Porque todos nós tivemos problemas ao longo da nossa jornada. Todos nós enfrentamos problemas dentro de casa, de relacionamento. Mas a dignidade e a integridade nós não perdemos. Os compromissos com a vida são do espírito reencarnado. E mesmo que tenha problemas com os pais e relacionamento, não justifica a fuga para as drogas, para a prostituição, para a delinquência, para a negligência nos estudos, porque todos nós somos responsáveis pela criação do lar. O fato dos nossos pais terem nos dado o corpo físico, terem nos dado a educação enquanto pequenos, enquanto jovens, já é o suficiente para que eu tenha gratidão e respeito por eles. Mas se eu já conheço o Espiritismo, se eu já estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, eu me apresento para o jogo com as ferramentas que eu tenho. Então, todos nós, é um alerta muito importante, somos os responsáveis pelo ambiente espiritual. E como que eu sou responsável? Primeiro, enquanto espírito, entendendo tudo que já trouxemos, o planejamento reencarnatório, que é a justiça da reencarnação, que eu estou diante de espíritos, que eu tenho deficiências de relacionamento, que eu tenho diferenças do passado, que nós trazemos muitas vezes crimes cometidos uns contra os outros, mas já por saber que o lar é a escola primeira onde eu vou encontrar o refúgio que eu preciso. Então eu vou contribuindo, adotando essa postura, procurando entender por que eu tenho diferenças uns com os outros, com os meus pais, com os meus irmãos, ou porque os pais têm com os filhos, por que o pai trata melhor esse filho em detrimento do outro, para que os pais façam um esforço para tratar bem todos os filhos, prestar atenção e atender a todos, inclusive materialmente de forma igual,
admitir que tem essa postura e procurar tratar todos iguais, evitando comentários desnecessários, desairosos. Ah, esse filho me entende. Essa filha é a melhor filha. Você não. Isso não faz sentido. Nos dias de hoje, menos ainda, que estamos todos nós esclarecidos. Não faz sentido. Eu vou procurando equilibrar os relacionamentos. E se eu percebo que estou tendo essa conduta, eu me corrijo, eu me disciplino, para que a pessoa, o Espírito se sinta à vontade para falar comigo, para estar comigo dentro de casa e se apresentar para confidenciar coisas, trazer problemas com a mãe, com o pai. Isso é uma luta diuturna de todos nós. Não vos falo aqui alguém que não teve problemas ou que não tenha problemas, ao contrário. Né? Depois de um relacionamento que eu tenho longo, amanhã estou fazendo 33 anos de casado, mais 6 de namoro, 39 anos com a mesma pessoa, temos 3 filhos. Então temos experiências, filhos adultos, casados, e nós sabemos o quanto é difícil, e já nos questionamos nas dúvidas, nos erros que tivemos, e vamos colhendo. Por isso que estamos falando isso, para que aqueles que nos escutem não cometam os mesmos erros, deixando o espaço aberto para que os filhos nos procurem, falem conosco, tenham as condições de dividir conosco, porque todos nós estamos envolvidos nas mesmas questões. Então, eu vou adotando essas posturas, e vou adotando posturas mais pragmáticas, para que o meu lar tenha um ambiente onde espiritualmente ele esteja protegido. E uma forma de ele estar protegido não é trazendo para dentro de casa companhias espirituais indesejáveis. Eu me recordo que em 1989, o nosso querido amigo Raul Teixeira foi ao sul do país fazer uma palestra para nós no seminário. Somos amigos, já éramos amigos, e convidei Raul, eu era presidente de uma casa espírita naquela época, e convidei Raul para que fosse lá, para que nós pudéssemos, juntando duas regiões, ele pudesse, e era a primeira vez que ele ia fazer um seminário naquela área, que Raul pudesse falar para nós sobre mediunidade. E foi uma festa da fraternidade. Raul esteve lá, ficou conosco, fizemos atividades, ele fez palestra, foi muito, muito bom. Foram 3, 4 dias inesquecíveis. Semana passada, estive com o Raul no Rio e conversávamos e nos lembramos dessa atividade de quando ele esteve lá. E me lembro que Raul contou nessa ocasião uma história que divido agora. Ele contou que certa vez um casal frequentava a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. E a sociedade tinha poucos anos de fundação. O casal estava lá, e insistentemente o rapaz e a esposa pediam: você pode em casa fazer o evangelho no lar. Até que um dia a esposa falou: olha, Raul, está muito difícil, acho que nós vamos nos separar. Você poderia... eu estou cheio de coisa e tal. E naquele dia, o Espírito Camilo se apresentou a Raul e disse assim: hoje você vai lá. Você não vai fazer o atendimento fraterno, nós vamos lá. E Raul, atendendo o pedido do companheiro espiritual, foi à casa. Chegou à casa e entrou à casa. Quando ele entrou, naquela época era muito comum os barzinhos com bebidas alcoólicas. Cada um competia para ver qual era o barzinho mais bonito, quantas bebidas tinha. Tinha um whisky Chivas Regal, Old Eight, White Horse, e tinha tudo isso. Pode ficar tranquilo que eu já não bebia nessa época, não consumo álcool, mas eu lembro dos nomes que Raul falava. Eu já não tinha barzinho em casa, mas eu lembro que foi muito engraçado o Raul dizendo os nomes dos uísques, conhecia todos. E ele entrou e viu no barzinho uma boate instalada, com a sua clarividência. Ele viu os espíritos sentados, sugando o vapor alcoólico que saía da bebida. E ele, então, orientado pelo Camilo, disse para o casal: mas que apartamento bonito, olha, me mostre seu apartamento. De propósito. E ali na sala estava estabelecido a boate. Quando ele entrou no quarto da criança, eles reclamavam que a criança não dormia. E Raul, olhando, viu, não podia dormir. No berço,
dois espíritos deitados, embriagados, e pelo canto do quarto, esparramados pelo chão, vários espíritos. E quando entrou no quarto do casal, era óbvio que o casal ia se separar. Casais fazendo sexo, casais de espíritos, espíritos em cima, em atitudes sensuais, era uma verdadeira boate. E ele falou, então vamos fazer o evangelho. E quando fez o evangelho no horário, ele começou a conversar com o casal. Ele nos trouxe a reflexão desde aqueles tempos sobre a questão que muitos espíritas não gostam que aborde, mas nós abordamos porque sabemos as consequências do álcool dentro de casa. E vemos ainda espíritas que vão trazer, não, um golinho, um pouquinho, não seguindo as recomendações dos bons espíritos, que dizem que o álcool permanece no organismo por 7 dias, 8 dias. E vão trazendo para dentro de casa o álcool, vão levando os filhos a beber, mas o sabe que o espírito que nos é dado como filho pode ter deficiências com o álcool no passado. E eu vou trazendo para dentro. E trago as companhias indesejáveis que adentram a proteção espiritual do meu lar para dentro de casa. E vão abrindo espaço para outras coisas. E aí vem as drogas, e vem as outras coisas demasiado. Ou trazem para dentro de casa a pornografia, nos filmes, na internet, né? Nos sites, e aquilo fica impregnado. Quebra-se a proteção espiritual. E nós, por irresponsabilidade, trazemos para dentro de casa os espíritos que não vão contribuir para o ambiente espiritual da casa. E todos são responsáveis. Porque os jovens costumam dizer assim, não, meu pai não sabe o que eu estou fazendo, minha mãe também não. Eu sei como tirar para não rastrear meu iPhone, ou meu iPad, ou meu computador. Ok. Mas não há hacker no mundo. Não há hacker no mundo que vai conseguir apagar os rastros da máquina, os rastros espirituais que ficam impregnados na Terra, meus jovens. E aí, os espíritos do outro lado vão tudo nesse rastro, e as imagens ficam projetadas nas paredes das casas. E os espíritos vão se deleitando. Vamos assistir um filminho, vamos se divertir. E o ambiente espiritual do lar vai sendo quebrado. E todos são responsáveis. Ah, mas eu estou sofrendo isso. Mas você fez, meu jovem. Escondido do seu pai e da sua mãe. Mas você fez a escolha. Porque senão fica muito fácil eu falar em livre-arbítrio e o jovem se esconder. Meu pai não está vendo, minha mãe não está sabendo. Não. Você sabe o que você está fazendo. E se você já frequentou a mocidade, a juventude, você sabe. Então você é responsável por isso que você está fazendo. Então fica muito fácil botar tudo nas costas dos pais. É a culpa deles. Não. Quando você desencarnar, você assumiu as consequências do seu ato e sofre e contribuiu para a poluição do ambiente espiritual. E quando eu vou prestando atenção nisso, eu vou vendo o quanto é importante os pais e os filhos prestarem atenção que é preciso eu ter a rotina do trabalho espírita, porque no trabalho espírita que eu vou encontrando um antídoto. Então, todos vão se envolvendo. E nós vemos, muitas vezes, os pais com compromissos na área espírita e querendo levar os filhos. Assim, eu não vou, não. Que coisa chata. Ou pais que dizem para o filho, fica aí, meu filho, não precisa não, que é chato. Né? Ou mãe que diz para o pai, mas deixa ele é jovem, depois ele vai ter tempo, esquecendo-se que o compromisso dos pais é orientar os filhos. É sim levar os filhos para a casa espírita. É responsabilidade dos pais dizer para eles, eu vou até a sua maioridade e vou te mostrar o que é melhor. E o melhor é o centro espírita, e você vai para o estudo. Porque aí eu vou levando o filho para que ele seja comigo. Eu costumo brincar até em casa, eu brinco, não tem problema. A mesada no final do mês, quem coloca na conta sou eu. Eu brinco, obviamente é uma brincadeira. Mas nós vamos mostrando, nós vamos trabalhando com os filhos, com eles, a importância do trabalho espírita. Vamos lá, porque você vai se engajar com a ciência social, com a sopa, com o estudo. É importante você estudar, é importante você estar na casa espírita, você vai fazer um comentário,
daqui a pouco você está fazendo exposição, está aplicando o passe. Eu vou levando os filhos para isso. E eles vão crescendo conosco, porque viu o pai e a mãe ir. Viu o pai e a mãe no sábado sair para o estudo, né? Cansado à noite, fazer palestra. O pai e a mãe cansado, não, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que ir para o centro espírita, eu tenho que aplicar o passe, não vai dar para a gente viajar porque eu tenho seminário. Então, tudo isso, o filho vai entendendo. Como ele já tem dificuldades do passado, vê, nossa, ele mudou. Na acústica da alma, no imo da alma, o filho percebe que o pai e a mãe estão diferentes. Então, eu vou levando os filhos para esse caminho e vou criando um ambiente espiritual diferenciado. Porque quando o pai e a mãe têm essa missão, têm esse entendimento, os filhos vão percebendo a devoção dos pais. Porque, como diz um amigo, uma amiga, filho não é amigo. Eu sou pai, sou mãe. Então, eu tenho uma missão de Deus para com os espíritos. E o filho adora ser corrigido. Ele adora quando o pai chega. Ops, não. Não gosta de pai indolente, de mãe indolente. Eu sou amiguinha da minha filha. O espírito depois vai perguntar, mas eu queria uma mãe que fosse chata, que me corrigisse, mas que me empurrasse para frente, que me levar um pai que chega, escuta aqui, vamos parar com isso. Já falei, né? Chorei, empurra, todo mundo castiga. Aqueles pais, mãe, a moda antiga, que os filhos amam, adoram de paixão. Porque quando vão ficando adultos, viram que aquilo era amor, devoção, renúncia, comprometimento. E aqueles pais indolentes, eu sou amiguinho do meu filho, ele me ama, ele faz tudo que ele quer, ele bebe, vai nas festas, traz os amiguinhos, faz um monte de coisa errada. E quando o espírito fica adulto, e quando desencarna, olha para o pai e para a mãe, que belo pai e mãe vocês foram. Eu cheio de deficiência espiritual, eu cheio de débito, eu cheio de falha de caráter que precisavam ser corrigidas, e vocês fazendo da vida uma ilha da fantasia. Amiguinho, queria um pai e uma mãe, não um amigo. Amigo tinha lá na escola, na rua, no clube, no centro espírita, mas em casa é pai e mãe. Então o filho percebe, o espírito sabe que precisa ser corrigido. Então, quando a gente corrige, ele fica bravo, ele xinga, sai batendo o pé, sai com um bico de tucano, fica emburrado. E eu sempre disse, cara, pode ficar emburrado. Vai ter 2 trabalhos. Para ficar emburrado e para depois desemburrar. Porque eu vou ficar bravo quando você ficar emburrado, e vou ficar bravo quando você desemburrar. E assim nós vamos formando um laço de amizade que cresce gostoso. Porque ele sabe que o pai ama. Você acha que o pai gosta de noite chegar e ficar triste? Minha esposa sempre dizia que depois eu ficava, puxa, que chato, que ruim, meus filhos. A gente ama aqueles bichinhos. Então chega de noite, a gente não quer brigar. Tem de um dia exaustivo, mas tem que fazer, tem que corrigir, tem que desgastar, porque isso é renúncia. É comprometimento, é um amor, é a missão mais importante que nós temos na Terra, dizem os espíritos no livro dos Espíritos. Então, qual a dúvida que o espírita tem quanto a isso? Então, eu construo um ambiente espiritual honesto, porque a minha relação com os meus filhos, eles sabem que é de amor, de comprometimento, de devoção, de entrega. Eles veem quando a mãe se desdobra para trabalhar o dia todo, chegar em casa, pôr a roupa na máquina, arruma sua cama, arruma seu armário, eu já falei. E a mãe vai e anda por lado. Que coisa linda, que missão maravilhosa de mãe. Ou o pai chega cansado, escuta aqui, não tem dinheiro, vamos corrigir, paga a luz. Onde já se viu isso? Faça aquilo. Pai bravo. E depois os filhos começam a fazer troça do pai e da mãe. Começam a brincar. O pai é assim, a mãe é assado. Estão entrando no clima. As anfractuosidades do espírito estão sendo quebradas. Os laços de ódio estão sendo rompidos. Porque começa a brincadeira, porque há um espaço para isso. Há o respeito,
pelo pai e a mãe, porque são pai e mãe. Pai e mãe. Mas há também um amor que vai se formando. E os filhos vão brincando, vão se envolvendo. E quando damos conta, temos um ambiente de aconchego dentro do lar. Os filhos querem estar conosco, querem estar em casa. Eu crio esse ambiente. Eu abro as portas da minha casa para que eles se sintam bem. Recentemente, um amigo, uns anos atrás, vou dizer, recentemente eu estou errando a data, faz uns anos atrás, um amigo disse assim, não, você é muito mole, porque você paga a net mais cara, você paga, não sei, mais caro, TV a cabo, põe internet, e você gastou com essa televisão. Eu falo, sim. Eu vou no supermercado, compro Coca-Cola, compro pipoca, né? Eu compro a televisão melhor. E aí o pessoal fala bem assim, mas os meus filhos estão em casa. A minha nora, o meu genro. Eu via todos os patinhos sentados, vendo série, comendo pipoca. Pai, vem aqui, sessão de cinema. E todo mundo sentava, eu senta junto. Mesmo filme que eu não gostava. Mas todo mundo está em casa. Aí um dia eu disse para ele, pois é, mas eles estão em casa. São jovens, mais de 20 anos, adultos, mas estão em casa, comigo, assistindo filme, sessão de cinema, que é a televisão grandona, bonita. E quanto me custou? Nem sei quanto custou. Porque tem gente que gasta com bebida, viagem que não serve para nada, churrasco, roupa, restaurante caro, mas eu investo nos filhos. Não gasta com os filhos, não dá a melhor escola, não dá o melhor aparelho para que ele estude, fica fazendo munhecagem por coisa pequena. Mas é amor quando eu invisto nos filhos. Eu crio um ambiente de aconchego. Fica aqui em casa, venha com seu namorado para cá, assista o filme, eu vou para o meu quarto. Não, mas a sala é minha, a casa é minha, eu vou ficar aqui. Não, a casa é deles. É aqui que eu quero que eles fiquem. Porque é um ambiente onde eles se sentem bem. Os meus filhos querem se sentir bem dentro de casa. E eu vou criando esse ambiente. Eu vou trazendo. E o que a gente vê? Pai e mãe que se manda. Eu agora vou no baile, porque é meu tempo. Porque fica com os filhos. Sai com eles, vai para o restaurante com eles. Depois volta, assiste o filme. Fique com eles. Não, eu tenho que sair com os meus amigos. Tem casal, tem gente vivendo negócio de amigo, está na adolescência. O compromisso nosso é com os filhos. E eu vou criando um ambiente onde todos se sentem bem. E, nesse contexto de reflexão, eu vou acreditando na fluidoterapia espírita. Eu vou entendendo e passando para os filhos que é o estudo de Allan Kardec. É o estudo correto a se fazer. E vou trazendo a fluidoterapia para dentro de casa. Eu vou trazendo o estudo, eu vou trazendo o evangelho no lar. Eu vou colocando a água e eu vou mostrando a eles que a fluidificação da água é fato. Porque quando eu estudo os fluidos, lá no livro 1º do Livro dos Espíritos, ou quando eu estudo a lei dos fluidos, lá em A Gênese, ou quando eu estudo no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, quando Kardec trata da magnetização da água, eu vou mostrando a eles que quando eu oro dentro de casa, a água é fluidificada, Jesus vem para dentro do lar. Eu vou mostrando a eles que a disciplina do Evangelho no lar é muito importante. Esses dias uma pessoa me perguntou, mas os seus filhos casados fazem o Evangelho? Eu falei, não só fazem, como é muito comum fazer ainda o Evangelho do lar conosco, no domingo às 10 horas da noite, porque estão acostumados a fazer. E fazem com o meu genro, com a minha nora, conosco virtualmente, nós temos essa possibilidade hoje, que coisa linda. Porque foi isso construído diariamente, semanalmente, está lá naquela hora, e os espíritos designam o responsável espiritual pelo nosso trabalho, e a gente faz as leituras, faz a leitura do Evangelho, cada um comenta. Se são filhos pequenos, eu pego, eles vêm com o seu livrinho, leem, gostam, aprendem a ler.
Se é um livro de criança, é o seu livrinho do Espírito Meimei, tem várias obras apropriadas, e a criança vem com o seu livrinho debaixo do braço e senta e ora, papai do céu, mamãe do céu, e vai na sua prece. E aquilo encanta a espiritualidade. Com o passar dos anos, como André Luiz escreve nas suas obras, em Obreiros da Vida Eterna, em Os Mensageiros, Missionários da Luz, André Luiz escreve os lares que já são postos de socorro, e os espíritos vão trazendo várias entidades para ouvir os comentários do Evangelho. Recentemente, um espírito nos disse assim: filho, fale no Evangelho, no lugar, comente, discuta. Há muitos espíritos que estão ouvindo. E aquele debate em torno das lições vão atendendo corações aflitos que são trazidos para o nosso Evangelho no lar, abençoando o ambiente espiritual. Tomamos a água, todos nós em família, oramos em conjunto, e os filhos veem que nós estamos nos transformando enquanto pais, porque nós estamos falando de Jesus. Vem o pai durão, a mãe brava, firme, o coração se dulcificar quando a mãe ora para Jesus, unindo a doçura com a força, mostrando aos filhos a semelhança do que está no Evangelho. É preciso saber dizer sim, sim, e não, não. Eu vou aprendendo a equilibrar as coisas para que o espírito seja educado na matéria e no espírito, melhorando o ambiente espiritual da casa. É óbvio que ao longo do caminhar nós vamos tropeçar, vamos cair, o pai, a mãe, os filhos, vamos ter tropeços, mas tem um ambiente espiritual para se recompor, tem o hospital da alma para se recompor emocionalmente, tem ombros, amigos, onde ele pode chorar as suas dores, falar dos seus erros, trabalhar as suas anfractuosidades na hora da dor. Como isso é importante. Ao invés de correr para qualquer braço, eles vão correr para o pai e para a mãe, para dentro do lar. Porque, como diz o apóstolo Paulo, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que o Pai vos perdoe e perdoe a todos nós. Eu preciso criar esse espaço para que os filhos confessem as vossas culpas, por saber que não serão condenados como foram outrora, mas que serão acolhidos, porque todos nós somos espíritos a caminho da melhoria espiritual. E quando eu presto atenção nisso, eu estou fazendo a oração em família. Outrora, nos reunimos para destruir. Hoje, reunimos para orar em nome de Jesus. Então, quando nós buscamos este entendimento, nós verificamos todas essas questões que o mestre precisamos trazer para dentro de casa. Como o Espírito Emmanuel diz na abertura da obra Jesus no Lar, trazer o amigo celeste para o santuário familiar. Porque quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Apertemos este laço, como diz a campanha da Federação Espírita Brasileira, muito antiga, apertar o laço da família para que o ambiente espiritual se estabeleça e nós tenhamos o local onde vamos encontrar a paz que buscamos nessa jornada. Que o peregrino Senhor da Cruz nos ajude e nos abençoe. Muita paz em nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para trazer essas humildes reflexões e que Jesus seja conosco sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcos, pelas suas palavras, sempre muito enriquecedoras para todos nós. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo à nossa casa e não demore para retornar. Vamos aí, obrigado, sucesso. Um grande abraço. Outro. Depois dessa belíssima palestra, vamos fazer o nosso encerramento, a nossa prece final. Aproveitando essas energias salutares, né, essa vibração tão positiva que foi emanada pelo nosso irmão para todos nós, e agradecendo, né, essas palavras tão enriquecedoras. Vamos nos concentrar na imagem do nosso querido Mestre Jesus, nossa querida Mãe Santíssima e dos nossos anjos de guarda, e pedir que a nossa reunião irradie na direção de todos aqueles que padecem os conflitos de natureza psiquiátrica, que estão caindo e tombando no suicídio, na drogadição, na toxicomania, na loucura. Que as nossas vibrações possam alcançar esses recantos mais sombrios e tocar um alento no coração dessas criaturas para que possam ser demovidas dos seus intentos de autodestruição. Que a misericórdia divina possa fazer das nossas palavras uma brisa suave, que vá o mais longe possível, alcançando o coração de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que padecem nesse instante, e onde a nossa energia alcançar, que a paz se faça no coração e nas sombras daqueles que padecem a distanciamento de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse oásis que se levanta nessa casa, que nos descedenta e nos ilumina. Fortalece o nosso espírito para enfrentar esses dias de provação e mantendo o nosso coração de força e coragem, para que tenhamos resistência de chegar no fim dessa prova, dessa expiação, ainda com a sanidade de seguir nos teus trabalhos e na dedicação à tua tarefa aqui na Terra. Muito obrigado, Jesus, e aos anjos de guarda que nos protegem, nos guiam e orientam os trabalhos dessa casa. Que a tua paz permaneça sempre conosco e nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Um grande abraço. Abraço a todos. Sucesso. Boa noite. Boa noite.